Plateia de um teatro vazio com cadeiras vermelhas. No primeiro plano está Edgar, um rapaz branco, de cabelos encaracolados e com cerca de 30 anos de idade. Edgar é cego. Ele veste uma camisa preta. Eu tenho uma frase no meu monólogo, no Colibri, o Ator Cego, que diz assim: para mim o teatro sempre teve a função de tocar as pessoas. E partindo desse ponto de vista, fazendo um paralelo com a maneira como o cego se relaciona com o mundo, a gente diz que o cego se relaciona tocando o tempo inteiro. E aí eu ficava pensando que, já que o teatro tem a função de tocar as pessoas, por que é que um cego, alguém que vive tocando tudo o tempo todo, não é capaz de fazer teatro? Ele é sim. Sobre o fundo preto surgem os logotipos do PROAC e do governo do estado de São Paulo. Patrocinadores, Rebal Soluções em Cozinhas e Ferracini Calçados. Imagem aérea de uma grande cidade, com avenidas se cruzando e um grande viaduto. Direção, Eric Monstavicius. Produção, Marcos Baldu e Fábia Regina, estrelado por Edgar Jacques. Surge o nome do filme em letras grandes e brancas: Mobilidade Cega. Teatro com cadeiras vermelhas. Eu queria muito trabalhar, quero muito trabalhar com teatro sempre. E na minha cidade a gente não tinha essa possibilidade, não era viável trabalhar como ator numa cidade de interior, né? Então, essa vontade muito grande é que acabou me ajudando a superar esses medos todos, esses pânicos todos que aconteceram. Eu lembro de no começo da minha trajetória para estudar teatro e tal, eu pegar o trem super lotado e me sentir super sufocado, assim, não saber direito para onde virar. Um trem deixa a estação. Ao fundo, um homem de terno e gravata carrega uma mala com rodinhas. Teatro com cadeiras vermelhas. De verdade, assim, comecei a assimilar de verdade que eu ia conseguir desenvolver a minha carreira no teatro se eu conseguisse me locomover sozinho. Porque é uma vida em que eu tenho horários muito improváveis, muito malucos, é uma vida de ensaios e final de semana e tudo isso. Uma moça ajuda Edgar a entrar no camarim de um teatro. Ela é maquiadora e contorna seus olhos com um lápis. Então, a locomoção, a mobilidade seria uma ferramenta base para que eu pudesse desenvolver a minha carreira como ator. Um grupo de 4 pessoas está chegando ao teatro. A câmera acompanha uma jovem com mochila nas costas, com cabelo preso e lenço na cabeça. No palco, Edgar está apresentando para o público seu monólogo O Colibri. A câmera gira em torno dele. Às vezes a força e sempre o impacto sobre mim. Há um par de mãos que me bloqueia e entorpece os sentidos. Mas não pela Teatro com cadeiras vermelhas. Não fosse o teatro, eu talvez estivesse acomodado, talvez estivesse ainda com medo de assumir a cegueira, ainda com medo de usar a bengala, de mostrar para todo mundo que, bom, eu sou uma pessoa cega, eu sou cego, eu sou um homem cego. Então, é isso que eu sou. E o teatro meio que me deu esse trampolim, esse start para que a vida fluísse, para que a vida fosse em frente. Eu fiz muito pouco tempo de treinamento de orientação e mobilidade. Fiz só 3 meses, porque eu tinha uma urgência de sair por aí e começar a fazer as coisas que eu queria fazer. Edgar anda por uma calçada com sua bengala. Passa na frente de um muro com azulejos em tons de marrom e de uma farmácia com colunas vermelhas. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse feito o treinamento completo, seria bem mais fácil. Hoje eu vou descobrir como esse treinamento é feito. Para isso, eu vou conversar com João Felipe, especialista em orientação e mobilidade do Instituto Laramara. A câmera de cima mostra Edgar passando por uma pessoa de calça jeans e de um manequim de loja de roupa. Dentro do Instituto Laramara, Edgar e João Felipe conversam em um banco verde. Eu sou o João Felipe, eu sou profissional de educação física, sou especialista em orientação e mobilidade e trabalho na Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual.
vamos dizer, eu sou um senhorzinho já, né? Eu sou uma pessoa classificada como idosa, eu uso óculos, eu tenho barba, minha barba é branca, eu tenho ainda cabelo, tenho um pouco de cabelo, parte dele também é branca, tem outra parte que já é careca. Eu estou vestindo uma camiseta azul com a logomarca da Laramara, a marca da Laramara. Na realidade, a orientação e mobilidade está presente na vida de todos nós, de todas as pessoas, né? Todo mundo tem que se orientar para poder se movimentar. Daí o porquê que é orientação e mobilidade. Um aluno da instituição passa atrás do João Felipe com sua bengala. Ele veste uma camisa branca. Quais são os outros sentidos que as pessoas podem usar para se orientar? A audição, o tato, o olfato e um termo que não é muito conhecido da população, que é a sinestesia. Sinestesia começando com a letra C. Né? Tem também sinestesia com a letra S, mas sinestesia com a letra C quer dizer a percepção dos movimentos corporais. É a percepção que a própria pessoa tem dos seus próprios movimentos corporais. Muitas pessoas, espontaneamente, conseguem fazer isso por conta própria, né? Mas tem tantas outras pessoas que não conseguem. Não conseguem porque também tem que considerar também um outro aspecto aí. As pessoas que nascem com a deficiência visual, que a gente chama deficiência congênita, e as pessoas que adquirem a deficiência visual, que a gente chama deficiências adquiridas, né? Outro aluno da instituição, de cabelo comprido e mochila nas costas, passa com sua bengala. E a gente vai vai em busca dessas potencializações de todas as capacidades que o indivíduo tem, independente de ele enxergar assim, enxergar assado, não enxergar nada, não tem problema. A gente vai em busca da potencialização das capacidades. Isso feito com a família. Porque é muito comum que os pais, né, as famílias, de modo geral os parentes, tenham ações superprotetoras. A orientação e mobilidade, ela tem todo um programa, tem uma estrutura, tem uma programação e tem as etapas a serem cumpridas. O mote do trabalho nosso, pelo menos na Laramara, é o lúdico, é o brincar. Não pode ser uma coisa, a gente não tem uma abordagem clínica, né, uma abordagem terapêutica. Mãos ágeis jogam em um tabuleiro de xadrez adaptado para cegos. A nossa base é o lúdico, é o brincar, é aprender a fazer as coisas com satisfação, com alegria, mas ao mesmo tempo vai entrando com essas técnicas, até chegar na bengala, até chegar nesse instrumento que é uma coisa muito simples, é uma coisa, muita gente diz assim, é primitivo mesmo, né? Apenas uma bengala, um bastão, né? Alguma coisa que na realidade é uma extensão tátil-sinestésica do corpo desse indivíduo. Agora, uma outra barreira que a gente enfrenta no nosso dia a dia para esse trabalho todo que eu descrevi para você é a calçada, meu amigo. O chamado passeio público. E de passeio, questionável. E público só está no nome. A autoridade pública não cuida das calçadas como deveria cuidar e você vai ter que se virar. Edgar está com sua bengala passando com dificuldades por uma calçada com desníveis para acesso de veículos e pedestres. Ele passa por outro desnível, com o tijolo quebrado aparente. Mas como deveriam ser construídas as calçadas? Será que podemos ter uma mesma calçada em que andem sem dificuldades tanto cegos quanto cadeirantes, idosos, gestantes e outras pessoas com mobilidades distintas? Edgar anda por uma calçada com balizadores e árvores. Outros pedestres caminham fora da calçada, junto à rua. Agora Edgar chega a um prédio com uma parede de vidro e um grande letreiro onde se lê ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para tirar essa dúvida, eu vou conversar com o professor engenheiro Edson Passafaro, especializado em acessibilidade. Ele passa por uma porta automática e chega no balcão da recepção. Edgar e Edson conversam no saguão da ABNT, com outro letreiro com o logotipo da associação atrás de Edson. Meu nome é Edson Passafaro, tenho 57 anos, sou uma pessoa de pele branca, cabelo castanho, tenho um cavanhaque já branco, uso cadeira de rodas já há 38 anos, sou paraplégico. A gente tem uma cultura de urbanismo portuguesa, ok?
onde você tem o carroçável estreito e uma casa chapada no leito carroçável. A questão da calçada sempre foi vista como uma terra de ninguém. Ela não é nem do dono do imóvel e, teoricamente, nem da municipalidade. Edgar passa por uma calçada com um vendedor ambulante de acessórios para celular. Logo à frente está um cavalete comercial e um vendedor de picolé. Outros vendedores estão à frente. Conclusão, é por isso que a gente tem no Brasil inteiro essa pista de obstáculos chamada calçada. Edson, no saguão da BNT. Quebrar essa lógica é realmente quebrar todo um processo jurídico e de gestão. Edson movimenta a mão com vigor. Norma técnica para como dividir a calçada, qual seria o ideal, isso já existe. O que não tem é a questão jurídica do gestor público municipal de peitar todas as concessionárias, peitar os próprios munícipes para refazer, para requalificar o que já está feito e para fazer o novo de forma correta. Em termos de norma técnica, isso já está muito claro. A calçada seria dividida em 3 partes. Você tem uma parte que fica junto à via pública, né, ao leito carroçário, que seria a faixa de serviço, aonde lá você colocaria orelhão, poste, banca de jornal, caixa de inspeção. Você teria uma parte do meio, que seria a faixa livre, por onde circulam as pessoas, e você teria ainda uma faixazinha de acomodação, de acesso à edificação. Isso é possível fazer em calçadas acima de 2 metros de largura. Calçadas abaixo de 2 metros de largura, você já não consegue dividir em 3, você divide em 2. O problema é que no Brasil a gente tem calçadas, entre aspas, com 40 centímetros de largura, com 80 centímetros de largura. Edgar está andando pelo meio da rua, junto de outros pedestres. A calçada é muito estreita e está tomada por mesas de vendedores ambulantes. E nessa calçada tem que passar o ser humano, tem um poste, tem a placa do restaurante, tem o buraco da Sabesp ou da Eletropaulo, ou seja, quem for. A bengala de Edgar enrosca em uma mesa de um vendedor de queijos. Ele consegue contornar a mesa para finalmente poder chegar na calçada e andar em segurança. Ah não, tem um buraco enorme na calçada. E logo depois tem 2 pessoas conversando e uma moto impedindo a passagem de Edgar. O jeito é contorná-los. Edgar segue em frente até bater sua bengala em um cavalete de um vendedor de churrasco grego. Edgar ainda não consegue chegar na calçada e segue andando pela rua. Edgar leva um susto quando uma vendedora ambulante pega em seu braço sem avisá-lo. Talvez ela tenha feito isso até com boas intenções. Edgar finalmente chega na calçada. Ele segue andando por uma calçada estreita, onde passa apenas uma pessoa de cada vez. Edson, no saguão da BNT. A gente, na verdade, tem uma terra de ninguém. Como é que resolve isso? Aí sim é uma questão de gestão. Você vai ter que ter um gestor público que tenha peito para falar, eu vou aplicar a lei, doa a quem doer. Edgar está andando em um parque arborizado em meio a residências. Com a ajuda da bengala, sobe 3 degraus de uma pequena escada que dá acesso a um pátio no parque. Edgar encontra a Mariana Clemente, arquiteta e urbanista da ONG Cidade Ativa. Mas por que as cidades foram construídas assim? Cadê os espaços para todas as pessoas? Mariana vai me ajudar a entender isso. Mariana e Edgar sentam em um banco no meio do pátio. O banco tem desenhos de grafites. Eu sou loira, meu cabelo é liso, na altura do ombro, mais ou menos. Eu tô vestindo uma blusa que é cinza com umas partes em branco, de manga comprida, e uma calça jeans e um tênis branco. Eu também tô usando um colar que tem algumas pedrinhas e nenhum brinco. Desde 1950, aproximadamente, nossa cidade ela foi planejada pensando no carro como prioridade, né? E o que sobrava acabava ficando para as pessoas. E a gente tem que inverter essa lógica de planejamento, colocando as pessoas em primeiro lugar, né? Elas que devem
das diretrizes de como vai ser o desenho da nossa cidade. E isso não deve excluir nenhum grupo, né? A gente sabe que existem várias pessoas com diversas habilidades diferentes e quando a gente garante um desenho de cidade que seja de acesso tanto para as minorias quanto para as maiorias, a gente garante uma cidade democrática e uma cidade igual para todos. Mariana ajeita o cabelo com as mãos. Hoje a gente tem imposto na gente de que existe um único padrão, né? Um único perfil de pessoa, um único perfil de pedestre, mas na verdade existem vários e a nossa cidade tem que atender esses vários perfis, ter um desenho universal. Então a cidade sim, ela acaba sendo muito deficiente nesses sentidos por impor obstáculos e desenhos irregulares de calçadas, passeios, travessias que não permitem o caminhar contínuo, por exemplo, de pessoas que têm habilidades diferentes daquelas do qual a cidade foi projetada para atender. A câmera mostra as pernas de uma multidão de pedestres atravessando uma grande faixa, com uma grande diversidade de cores e formas de calças e sapatos. Uma bicicleta também passa por essa faixa. Já existem algumas políticas públicas, né, que incentivam isso, por exemplo. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que foi um marco super importante para a gente garantir a acessibilidade universal. A gente tem recentemente também sancionado o Estatuto do Pedestre de 2016, que garante o acesso à cidade para todas as pessoas. Uma bicicleta passa por uma ciclovia. Em letras brancas aparecem escritos na tela: Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146. E Estatuto do Pedestre, Lei Municipal de São Paulo, número 16.673. Um ônibus ultrapassa outro ônibus parado em um ponto. A gente tem que olhar para a rede de mobilidade a pé, para a rede de mobilidade por bicicleta, para a rede de mobilidade por transporte público, como um padrão único, né? E essas coisas elas têm que ser conectadas. 2 ciclistas passam em uma ciclovia no centro da Avenida Paulista. Mariana no banco da praça. Então a gente precisa unir esforços junto com o poder público para a gente garantir políticas e também ações que transformem o desenho da cidade que a gente já tem. Não adianta nós, né, que temos condições diferentes, achar que aquilo vai ser o certo para garantir a inclusão. Todas as pessoas elas têm que estar unidas em grupos, em comitês, para que elas falem de fato quais são as dificuldades, quais são as demandas para aquele local, né? Porque não adianta a gente, como arquiteto urbanista, chegar com uma ideia e achar que todo mundo vai gostar daquilo ou que vai ser bom para todo mundo. A gente tem que incluir as pessoas nos processos participativos de se fazer cidade, para que a gente consiga atender a maior demanda de pessoas e assim universalizar o acesso à cidade como um todo. Ou seja, sem aquela história de nada sobre nós sem a nossa presença. Então, é um processo que tem que ser construído de baixo para cima. Assim. Todo mundo tem que estar envolvido, todas as pessoas que serão impactadas com aquilo, elas têm que estar cientes do que está acontecendo, para garantir que todo mundo tenha a mesma qualidade de determinado projeto ou não e que elas se apropriem daquele projeto como delas também, porque isso é super importante quando a gente está falando de cidade, que hoje a falta de responsabilidade dos cidadãos perante a cidade ela é muito grande. E quando a gente engaja essas pessoas em processos participativos, elas criam um senso de pertencimento e de cuidado com o ambiente urbano. Então isso é super importante também para a gente garantir a manutenção desses espaços, né? Parece ser inevitável. Vai ter que entrar na questão da educação inclusiva. A mão de uma criança escreve o alfabeto em uma folha branca. Mariana no banco da praça. Eu acredito que hoje, se a gente não tem uma boa base de educação em relação à acessibilidade e inclusão, a gente não consegue ter uma cidade acessível simplesmente pelo desenho dela, simplesmente pelo planejamento da cidade. A gente precisa atuar nessas duas frentes, tanto transformando espaços através de planos, projetos e pesquisas em relação ao espaço urbano, mas também interferindo na educação e na mudança de comportamento das pessoas. Edson, no saguão da ABNT. Então, o que eu percebo? Eu diria que são 2 braços que podem caminhar juntos para abraçar essa questão. Um é a convivência social, que faz com que as pessoas, desde cedo, passem a tratar de forma mais natural os seus diferentes. E outra é trazer essa questão da acessibilidade para a escola, para a formação dos profissionais, desde o ensino fundamental, passando por ensino técnico, até a graduação. João Felipe, no Banco Verde. Então a gente quer que todas as crianças, os jovens, as pequenininhos, os maiores e tal, todos estejam aonde? Na escola comum, seja na escola pública ou na escola privada.
escola do Estado, da Prefeitura, uma escola particular, certo? A gente quer que eles estejam lá. Edgar anda em uma calçada arborizada rente ao muro amarelo e branco. Vou conversar sobre educação com Marta Gil, socióloga especializada em inclusão. Marta Gil recebe Edgar sorridente na frente de uma escola. Ela o guia para descer uma rampa em direção à entrada. Eles passam por um corredor branco, com crianças correndo e brincando. Marta Gil é uma senhora com cabelos brancos. Ela usa um grande colar e brincos. Marta Gil e Edgar conversam em uma sala de aula em frente a uma lousa verde. Meu nome é Marta Gil, eu estou com cabelo branco, curtinho, liso, e eu fiz uma mecha na frente, a cor de vinho. Eu acho divertido brincar um pouco com o cabelo branco, né? Isso é bem legal. Eu acho engraçado. Né? O cabelo branco é muito sério. Marta, mas é possível que a gente tenha uma cidade acessível de verdade quando não tiver a educação, quer dizer, se as pessoas não estiverem acostumadas, não estiverem educadas a conviver com a deficiência, como é que você vê? Edgar, eu acho que é tudo junto ao mesmo tempo. E mobilidade urbana é base. Porque se eu não tiver mobilidade urbana, eu não levo meu filho à escola, ou eu não vou à escola. Se eu não tiver mobilidade urbana, eu não vou conseguir emprego. Né? E a escola tem um papel super, hiper, mega importante para a inclusão, para o respeito, para a convivência. Quanto antes a gente começar de criancinha, na creche, a criança trata isso com muita naturalidade. Ela não vê a diferença, ela vê o amiguinho. Ela vai brincar, ela vai brigar, ela vai puxar o cabelo, ela vai fazer o que ela faz com todas as crianças. Exatamente, porque ela está criando, né, o repertório dela, então Sim. se ela cria desde cedo que é normal, você conviver com pessoas sérias, filhos grandes, então é natural, é normal Sim, mesmo. é natural, é absolutamente natural. E para a criança com deficiência, também essa convivência vai ser natural. Né? Aí ela vai crescendo, ela vai para o fundamental, ela vai, enfim, ela vai seguindo a vida e vai ficar cada vez mais fácil, até ela chegar no mercado de trabalho. Então, quando ela chegar no mercado, não vai ter aquele estranhamento do RH. Então, a escola é fundamental. Por isso, a importância da educação inclusiva. E a gente já tem pesquisas que mostram que quando a escola é inclusiva e quando os métodos de ensino são inclusivos, todos os alunos melhoram muito o aprendizado. Ou seja, o inclusivo não é só para quem tem deficiência, Não. inclusive todo mundo, engloba todo mundo. Todo mundo. Traz todo mundo pro seu guarda-chuva. Sim, pois é, porque assim, eu vou trazer esse ensino, eu vou concretizar mais. Quando eu concretizo, por exemplo, eu vou dar uma aula sobre história dos geométricos, né? E eu tenho um aluno com deficiência visual na minha sala. Não adianta nada eu desenhar na lousa. Marta Gil aponta para a lousa. Mas eu posso pensar em eu posso trazer blocos. E aí as crianças vão manusear, não só o meu aluno com deficiência visual, mas as outras crianças também. Elas vão entender mais, vai prender a atenção dela. Todo mundo gosta de brigar, de palpar, enfim, eu posso ter várias estratégias, não é assim, eu vou dar aula para a sala e para o meu aluno com deficiência, eu vou dar aula para todos. Eu vou pensar em todos e eu vou ter estratégias. E o resultado vai ser muito melhor para todos. Edgar e Mariana, sentados no banco do parque. A gente tem que fazer com que as crianças que estão começando a serem educadas para conviver em conjunto com outras, também vivenciem a cidade fora dos muros da escola, né? A gente tem que levar essas crianças para elas vivenciarem o espaço público, para elas entenderem qual é a importância e o papel delas em relação ao espaço público, quem são as outras pessoas que estão usando o espaço público, para que elas também no futuro reivindiquem quais são os seus direitos em relação a isso. Então, quando a gente coloca esse ensino do urbanismo e da relação com a cidade dentro do cronograma escolar, as crianças desenvolvem um senso de pertencimento também, um senso de zeladoria pelo espaço público, porque elas têm um olhar muito inocente, elas têm um olhar muito puro em relação à cidade. Então a cidade para elas, no fundo, é uma grande brincadeira. A gente tem que incentivar isso cada vez mais para que elas não percam essa relação com a cidade no futuro, para que elas não achem que outras pessoas são diferentes delas, que assim a gente consegue garantir a inclusão. Edgar e João Felipe, no Banco Verde. E tudo isso está relacionado à sua interação com o meio físico, usando todo esse repertório que a gente falou, além da tua interação com o meio social. E nessa interação com o meio social, se você estiver fortalecido,
você vai ser o agente de sensibilização e de transformação de uma sociedade que continua altamente preconceituosa. Nós, profissionais, né, todos que trabalham, nós somos assim coadjuvantes nessa história. Nós devemos ficar exatamente ali na coxia do teatro. Mas quem tem que estar na frente, apresentando, acontecendo e falando por si mesmo, né, fazendo as transformações, provocando as transformações, as reflexões das transformações, é a própria pessoa com a deficiência. Edgar e Marta Gil, em frente à lousa verde. E eu acho que essa coisa do costume também traz para a pessoa com deficiência, nesse caso, deficiência visual, a segurança, né? De dizer, olha, não entendi, vamos voltar, porque é um desenvolvimento social também, né? Se alguém está acostumado, ou se está disposto a descrever, você consegue ter a segurança pessoal de falar, olha, não entendi, repete por favor. Então isso é muito importante também. É super importante, e aí você se coloca como um sujeito. Sim. Você tem direito de ter essa informação. E a hora que a gente se movimenta mais, a cidade começa a ver que existem pessoas com deficiência. Eu tinha um amigo cadeirante que dizia que o simples fato de sair na rua já valia por um discurso. É verdade, é um ato político inteiro, né? É um ato, exatamente, porque as pessoas estão vendo, nossa, não é uma ficção, eles existem, né? É de verdade, então tem mesmo, tal. E mobilidade te leva para a escola, consequentemente para outras escolas, para trabalhos melhores, para condição de vida melhor, você vai consumir melhor, consumir o que você quer, e com a mobilidade você vai estar onde você quer estar, não onde as pessoas determinam que você esteja. Sim. Isso é muito importante. Lugar de cego é aqui, lugar... Não tem isso. O lugar é onde eu quiser estar. Pedestres atravessam a faixa de um grande cruzamento. E a gente começou a entender também que quanto mais universal a cidade for, quer dizer, quanto mais acessível a cidade for, todas as pessoas com qualquer tipo de corpo vai se sentir mais acolhido, mais à vontade, mais dentro dessa cidade. Teatro com cadeiras vermelhas. As pessoas naturalmente têm essa diversidade corporal, cada um é uma pessoa e tem um corpo específico. Qual é o caminho que essas pessoas com essa diversidade de movimento, de corpo, vai precisar percorrer para chegar onde ela quer chegar? É importante a gente falar sobre mobilidade, porque a acessibilidade vai transformar o espaço num espaço possível para qualquer pessoa. Sobre o fundo preto aparece o logotipo do filme em letras brancas, Mobilidade Cega. Direção e roteiro, Eric Monstavicius. Produção, Marcos Baldu e Fábia Regina. Estrelado, Edgar Jaques. Entrevistados, João Felipe, Edson Passafaro, Mariana Clemente, Marta Gil. Teatro com cadeiras vermelhas. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente pensa, bom, as pessoas têm direito a estar em qualquer lugar. Agora, como é que elas chegam nesses lugares, né? Operadores de câmera, Presley Targino, Marcos Baldu, Fabiano Lemos, Eduardo Prado. Operador de áudio, Gabriel Consoni. Montagem e finalização, Rodrigo Teles e Guilherme Arcas. Audiodescrição, Cinemática Filmes. Produtoras associadas, Cinemática Filmes, FRSP Monstavicius. Agradecimentos, ABNT, Laramara, Fred Benucci, Escola Estadual Francisco Roswell Freire. Teatro com cadeiras vermelhas. Qual é o caminho que essas pessoas com essa diversidade de movimento, de corpo, vai precisar percorrer para chegar onde ela quer chegar? Sobre o fundo preto surgem os logotipos do PROAC e do Governo do Estado de São Paulo. Patrocinadores, Rebal Soluções em Cozinhas e Ferracini Calçados.